Entrar para a gente começar. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar conteúdo de bastante qualidade. Conhecimento sempre é bom, né, gente? Conhecimento é sempre muito bom. Ó, que honra! Fabi falou que pediu licença para Eliane Martins e Fernanda Brum, porque tinha encontro comigo. Ó! Que mara! Obrigada pela honra! Muito bom. Muito bom, muito bom. E eu com a minha briga eterna com um lugar aqui pra gente fixar. Mas vamos começar? Então, bora lá. Boa noite. Hoje a nossa conversa é sobre relacionamentos. E relacionamento, assim, é a base da nossa vivência, né? Nós temos aí vários tipos de relacionamento que a gente desenvolve ao longo da vida. Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade e no trabalho. Esses 4 relacionamentos são os triviais aí que a gente vai falar hoje, tá? Então, assim, o que é relacionamento? Relacionamento é o ato de se relacionar com o outro, né? Então não existe eu se não existir você, não tem como a gente viver sozinho nesse mundo. Eu até converso com muitos adolescentes, né? Até jovens assim na primeira fase da juventude, onde eles falam que se eu pudesse eu vivia sozinho, moraria sozinho, não tinha ninguém, não convivia com ninguém, não gosto de socialização, porque tem esse lado dos jovens, adolescentes que não gostam dessa socialização, e aí eles falam, eu queria viver sozinho, eu queria morar sozinho, e sempre nessa fala. Só que assim, não existe uma vida sem a socialização. Então, tem muitas pessoas aí que vão para lugares, enfim, para morar em lugares totalmente isolados, para que não haja socialização, mas em algum momento ele precisa comprar alguma coisa, ele precisa, enfim, se relacionar com alguém. É claro que tem pessoas que preferem viver de uma forma mais reservada, mas sempre tem algum tipo de relacionamento. Precisa trabalhar, precisa de estudar, né? Precisa padaria, comprar alguma coisa. Então, a gente precisa se relacionar com as pessoas de alguma maneira. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje, como você se relaciona com as pessoas, né? E aí eu queria começar aqui falando que todos nós temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, óbvio que isso é muito bom. E no nosso lado direito do cérebro, hemisfério direito, ele vai conduzir, né, as nossas ações emocionais. E o lado esquerdo vai ser responsável por ações mais racionais. Como nós somos compostos dos dois lados, né, todos nós temos dos dois lados, então as nossas ações são conduzidas pelo lado por emocional ou racional. Todos nós, né, de uma certa maneira a gente fala assim, às vezes eu sou um pouco mais racional, às vezes eu sou mais emocional. O que eu quero dizer, às vezes as pessoas têm uma discrepância entre esses lados e é conduzida somente, né, principalmente por um lado ou pelo outro, desenvolvem mais um lado do que o outro. Eu tô sentindo falta aqui de ter alguém para conversar comigo, gente, porque nas outras lives eu dividi e bati um papo com alguém, só que não tava dando certo, o áudio tava meio ruim, e eu preferi fazer essa live hoje sozinha, para eu aprimorar aqui e da próxima vez chamar alguém para eu ter um pouquinho mais de qualidade aqui falando, para não ter eco e tal. Então vão falando aí comigo um pouquinho, para eu não sentir tão sozinha aqui, né? Tem pouquinha gente aqui ainda. Então, a gente estava falando do lado direito e do lado esquerdo. Então, tem algumas pessoas que desenvolvem mais o lado emocional, que é o lado direito, e tem pessoas que desenvolvem mais o lado racional, que é o lado esquerdo. Depois a gente vai fazer um testezinho para saber como qual é o lado que você desenvolve mais. Ia ser uma boa. E qual é o lado que você desenvolve mais e o lado que comanda mais as suas ações no geral, né? Então, cada uma dos lados tem as suas funções, Oi, Li, que bom. Tem algumas situações que a gente precisa de ser comandado pelo lado emocional, que a gente desenvolve, que a gente é mais tomado pela emoção. E tem algumas outras situações que a gente é mais tomado pela razão, né? Mas é muito importante, e a palavra aqui de todas as lives que eu venho falando de autoconhecimento é o equilíbrio, né? É você conseguir balancear entre a emoção, a razão, aí com certo equilíbrio.
qual que é a nossa dificuldade de sempre, das nossas relações, das nossas... A nossa dificuldade no lado emocional é o desequilíbrio, né? E é para isso que você tá aqui. Obrigada por estar. E é por isso que a gente está conversando sobre esse assunto, né? Não sobre o relacionamento equilibrado, mas o relacionamento às vezes que não tem muito equilíbrio. E aí eu queria aqui destacar os 4 relacionamentos, falando de todos eles, né? E aí vocês vão pontuando para mim e a gente vai norteando a nossa conversa por isso, tá? Então vamos começar a falar do relacionamento familiar. O relacionamento familiar é por onde começa todas as nossas... onde a gente aprende a se relacionar com as pessoas. Então, eu tenho aqui a Clara e eu tenho o Arthur, que são pequenininhos, e quando nascem, né, eles vão percebendo como funciona o mundo através da relação familiar. A relação entre o pai e a mãe, a relação dos pais com os filhos, como a gente se relaciona com eles, e eles vão percebendo o mundo através disso. Daí você que já cresceu, ou você reproduz esse tipo de relacionamento que você aprendeu lá quando criança, ou você nega totalmente e faz tudo ao contrário. Vou dar exemplo. Por exemplo, você, quando criança, você via os seus pais se relacionando super bem, você tinha um ótimo perfil de relacionamento dentro da sua casa, dentro do seu lar, era tudo muito amigável, sua mãe era super sábia, seu pai era super compreensível, então você tem esse modelo de relacionamento, provavelmente quando você cresce, você busca esse tipo de relacionamento, né? Ou totalmente ao contrário, mas aí a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, o tipo de relacionamento que você oferta para o seu filho é no sentido de que, olha eu fazendo ou faça você mesmo. Porque assim, quando você oferta para o seu filho, eu sou uma pessoa totalmente organizada, vamos colocar assim, vamos dar esse exemplo, né? Que eu gostaria muito que alguém me distinguisse assim. Ah, é uma pessoa super organizada. Então, eu sou uma pessoa super organizada, gosto da organização, caminho para a organização. Não sei se eu sou exatamente o que eu gostaria de ser, mas eu caminho para isso. Então, eu sou uma pessoa organizada e eu oferto para minha filha que é assim um modelo de vida legal. Olha, tudo organizado, tal. Só que eu não deixo ela fazer nada. Eu que faço tudo, eu que opero, eu que dou na mão dela. Então, esse é o meu modelo de relacionamento que eu tô oferecendo pra ela. Que aí, quando ela cresce, ela vai entender que eu não preciso fazer nada, eu vou esperar que alguém faça por mim. É o famoso resistência à frustração, que não sei se são todos pais aqui, mas que os pais precisam entender isso como forma de ensinamento para os seus filhos. Ofereçam o seu filho a frustração para que ele possa ter resistência para quando ele for mais velho, ele não tenha tanto impacto, porque a vida vai oferecer frustração para ele certamente. E se ele não aprender a lidar com isso dentro de casa, ele vai sofrer muito quando ele estiver mais velho. Então, se você ama o seu filho, pode deixar ele se frustrar, que vai dar certo, viu? Ele não vai morrer, pode sofrer, mas não vai morrer disso. Não vai ser uma pessoa tão desequilibrada emocionalmente quando ele crescer. Então, talvez você não tenha sido tão exposta à frustração quando você era pequeno, quando você era criança. Ah, eu não fui frustrada, né? Enfim, as pessoas, meu pai e minha mãe era uma proteção enorme. Então, esse é o modelo de relação que eu tenho. Então, as pessoas precisam me servir, né? Eu quero dizer pra você que, independente das dificuldades aqui dos relacionamentos, a minha dica é sempre: todo mundo consegue mudar. Todo mundo é passível de mudança. Todo mundo evolui. Todo mundo é só querer. A pessoa precisa querer evoluir, mudar, né? Para que ela consiga se relacionar melhor, né? E você também. Então não fique com isso, né? Ah, eu era assim quando eu era criança, foi esse modelo que foi me oferecido, foi assim que eu vi e agora eu reproduzo e não consegue mudar. Consegue sim, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas consegue mudar. Tá? Então o equilíbrio emocional, ele tá na gente se propor a fazer. O relacionamento familiar, ele é o primeiro que é ofertado pra gente na vida, né? Então aí você foi entender o mundo a partir do relacionamento familiar ali da sua mãe e do seu pai, aí você vai crescendo, aí começa a se relacionar com amigos, aí agora já começa a ser com a relação de amizades, né? Relação de amizade, a gente vai ter inúmeros tipos de relação de amizade. Se você tem
um rol de amizades boa, que te promove, que te inspira, que te leva pra frente, maravilha, isso é muito bom. Então quer dizer que você já está tendo aí algum certo tipo de equilíbrio na sua relação. Mas eu quero dizer aqui para aquelas pessoas que têm dificuldade com a relação de amizade, é o famoso relacionamento tóxico, né? Onde as pessoas que estão ao seu redor, elas te promovem sempre algo ruim, algo negativo. Então, uma amizade tóxica, eu vou dar aqui alguns exemplos de amizade tóxica. Você pode identificar aí nos seus amigos. Você pode, será que eu tenho um relacionamento tóxico com alguém? Tóxico com alguém? E aí eu vou te dar alguns sinais que você pode identificar um relacionamento tóxico, ou mudá-lo, ou sair desse tipo de relacionamento, ou talvez você... enfim, falar pra pessoa, porque eu quero dizer uma coisa pra vocês com relação a relacionamento. Nem tudo tem a ver com você. Nem tudo gira em torno do seu umbigo. Nem tudo é sobre você. Às vezes você pensa que você está sendo vitimizado em um tipo de relacionamento, ou de amizade, ou amoroso, ou com seu filho, ou com sua família. Aí você diz assim, mas as pessoas não entendem o que eu falo, as pessoas não me entendem. Você fica se vitimizando com relação àquele tipo de relacionamento, mas nem tudo é sobre você. Às vezes é com a própria pessoa mesmo. Tem pessoas que ela te enxerga de uma certa maneira e ela te trata diferente, ou te trata mal, ou te trata com indiferença, mas é muito mais com relação a ela do que com você. Você não é obrigado a lidar com esse tipo de relacionamento no sentido de ser pessoal. Você não precisa de ser amigo de todo mundo. Você pode escolher as suas amizades. Você pode dizer assim, olha, com essa pessoa eu não quero conviver e com aquela pessoa eu prefiro estar mais próximo, ser mais íntimo. Eu não sou íntimo de todo mundo. Você não precisa de ter um relacionamento íntimo com todo mundo, né? Tem pessoas que realmente não agregam em nada, não soma, não te impulsiona, não te inspira. Pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que só vivem reclamando do seu lado, pessoas que você sente até um tipo de inveja, que querem o que você tem, pessoas que te deixam pra baixo, que fica pontuando o tempo todo o seu erro, sabe? Pessoas que de uma certa maneira... falta até com respeito com você, porque você fica o tempo todo ali tentando lidar, o tempo todo tentando ser amiga daquela pessoa, e aquela pessoa sempre te colocando pra baixo. Esse é um tipo de amizade que não vale a pena nutrir. Então, às vezes tem a ver com aquela pessoa, às vezes tem a ver com você. Às vezes você não despertou naquela pessoa algum tipo de empatia. E aí, pra que ficar nutrindo aquele tipo de relação? Vai ficar te fazendo mal, né? Tem um livro que diz, é o livro do Augusto Cury, que agora não vou lembrar agora o nome, mas que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, que a gente anda, que a gente fala diariamente. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, porque as pessoas que eu convivo me inspiram. São pessoas que me promovem, pessoas que somam comigo, com as minhas ideias, com o que eu quero ser, né? Agora, aquelas pessoas que você tem que ficar pisando em ovos pra falar, um relacionamento tóxico. Aquelas pessoas que você tem que ficar escolhendo palavrinha. Ai, meu Deus, se eu falar, ela vai se magoar, vai ficar triste, né? Não, assim não é legal, né? Aí esse relacionamento, ele não te leva pra lugar nenhum. É um relacionamento de mão única. Só você doa, não recebe nada. É claro que a gente não tem que ter esse intuito, eu vou dar para receber, mas um relacionamento, ele é feito de uma mão dupla. Eu dou, eu recebo, tanto amor como carinho, como, enfim, sinceridade, autenticidade. Eu preciso de estar ali, é cíclico, precisa estar rodando, precisa estar girando, né? Pessoa que fica fazendo chantagemzinha emocional, fica com ciúminho se você tá com outra amiga. Gente, eu tenho muitas amigas, graças a Deus, sou uma pessoa assim que sou bem relacionada. Então, já pensou se eu ando com uma amiga e outra amiga, nossa, você tava lá com a sua amiga? Claro que a gente tem essas brincadeirinhas entre a gente, mas não é nada muito sério, porque a gente precisa... Eu tenho vários tipos de amigas que são um pouquinho mais... Que eu sei que os gostos são mais parecidos aqui, os gostos são mais parecidos ali, né? Sem muito mimimi. Tem amigas que às vezes eu não falo há anos, e aí de uma certa maneira a gente se relaciona aqui pelo Facebook, ou pela alguma rede social, pelo Instagram, e a gente fala, oi, como é que você tá? Seus filhos estão lindos, pronto, não vai? Nossa, nunca mais falou comigo, aí agora tá querendo falar comigo, deve querer alguma coisa, sabe? Acho que esse tipo de relação que fica exigindo só troca, ele não agrega em nada, é um relacionamento tóxico, e você precisa identificar isso pra você, sai fora desse tipo de relacionamento. Você não é obrigado a nada.
né? Mas às vezes não tem a ver com você, tem a ver com aquela pessoa, pontua pra ela, seja sincero, seja autêntico com você então, né? É claro que você não precisa chegar explodindo, poxa, você, né, fica dependendo de mim o tempo inteiro, fica me chamando pra tudo, você não tem outros amigos, mas aí você vai falando com jeitinho, vai falando de uma maneira, esse escolher palavras, é escolher palavras que sejam gentis. Eu sou a favor da gentileza. Eu acho que independente do que você for falar, se você falar com um jeito assim bacana, legal, sendo sincero, né? Eu acho que dá certo. Eu não respondo a gritos, eu tenho dificuldade. Quando a pessoa grita comigo, eu não gosto de pessoas assim. É claro que eu vou ser, né, a gente desenvolve aí uma resistência e aí uma resiliência até, e a gente vai ali tolerando esse tipo de pessoas. Hoje eu consigo falar, né? Antigamente já tinha certa dificuldade, mas hoje eu já consigo me relacionar um pouquinho melhor. Então, relacionamento tóxico, no sentido de amizade, não tô lá no amoroso, eu tô no sentido de amizade, eu acho que você precisa selecionar um pouco melhor, entender o que tem a ver com você e o que tem a ver com o outro. Tem coisas que não tem a ver com você e tem coisas que é sua. A Simone tá falando assim, pessoas que acham que acrescenta, mas na verdade te magoa, não mede as palavras e não é tão amiga de se expressar, né? Eu sei lá, acho que eu entendi isso. Não é tão amigão, assim. Então, assim, esse tipo de pessoa, a gente convive com um monte de gente, tá? A gente convive com muitas pessoas. Nem todas são íntimas, nem todas são amicíssimas. Aí vem a relação pessoal e a relação interpessoal. Relação pessoal, íntimo, meu amigo. Relação interpessoal. Sabe aqueles amigos do trabalho que você convive só no trabalho? Você não vai chamar pra festa na sua casa, você não vai chamar pro seu aniversário, você só convive lá no trabalho. Relações interpessoais ter estabelecer uma relação com inteligência emocional. Não leva tudo pro pessoal, não. Principalmente na relação de trabalho, não leva tudo para o pessoal. Você está ali precisando de... É uma relação de troca, você precisa trabalhar, porque você precisa do seu salário, e você precisa... Deixa eu até colocar alguma coisa aqui mais baixo. Você precisa do seu salário, então, no caso, é uma relação mais de... Acho que assim fica melhor. É uma relação mais... no sentido de interpessoal, não é pessoal. Então, assim, saiba estabelecer isso. Eu sempre falo que no caminho do autoconhecimento existe a análise, a crítica. Tati, como eu vou saber se esse relacionamento é pessoal ou interpessoal? Se eu me distancio um pouquinho mais, ou se é uma pessoa que eu posso ter mais afinidade, uma pessoa que eu posso confiar e uma pessoa que pode ser mais íntimo meu. Sabe como é que você descobre? Ao longo do tempo, claro. Eu acho que não é interessante para ninguém começar uma relação falando da sua vida inteira. Isso é uma lição para mim também. Não é muito legal você começar uma amizade com alguém se expondo, falando de tudo. Falando como é seu casamento, como é sua vida, como é... Então, acho que é importante você se resguardar um pouquinho para que, depois eu tenho a possibilidade de não querer falar daquele assunto ou de querer falar daquele assunto. Mas se você já falou tudo, aí já não tem mais jeito, né? Aí você já se expôs de uma maneira que a pessoa se sente até no direito de criticar ou não sua vida. Então, o que é interessante é você selecionar no início da sua amizade para depois você entender se é uma pessoa que vai ser íntima ou não. Se você já falar tudo, depois você não tem essa possibilidade de escolher, não tem mais opção. Então, falando lá da relação tóxica de amizade, né? Eu destrinchei para vocês algumas estratégias que vocês podem ter no começo da amizade e até depois. Dá para romper essa relação, sim. Não precisa de estar com... não sou obrigado a manter uma relação que não tá legal, que tá me fazendo mal. Não, ninguém é obrigado, né? Depois eu vou dar algumas dicas também, porque agora eu vou entrar no relacionamento abusivo, relacionamento amoroso entre homem e mulher. Relacionamento abusivo, às vezes você pode usar também
se usa o termo relacionamento tóxico entre homem e mulher. Eu só fiz essa seleção aqui para ficar um pouquinho mais claro, pra gente não misturar tanto os assuntos. Então, relacionamento tóxico, eu falei sobre relacionamento de amizade. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, pode falar. E agora eu vou entrar no relacionamento abusivo, que seria entre homem e mulher. Esse relacionamento abusivo entre homem e mulher, ele tá muito mais ligado a poder. Eu vou falar de relacionamento abusivo que o homem exerce o poder, o abuso, e a mulher é abusada pela situação de vulnerabilidade, que a mulher é muito mais vulnerável do que o homem. Mas existe o contrário também, tá? Então aqui, como a minha audiência é muito maior de mulheres, então eu vou dizer não é nem do normal, mas normalmente a gente encontra esse cenário, a mulher sendo abusada e o homem sendo o abusador, tá? Mas existe o contrário também, é só pela vulnerabilidade natural que existe, e não é natural porque eu tô falando, é natural porque a ciência fala, a ciência em todos os sentidos, né? E você vai encontrar artigos aí. Só fazer um parênteses rapidinho, né? Por que existe lei Maria da Penha e não existe lei do homem, por exemplo? Porque a mulher é muito mais vulnerável, tanto por força física, psicologicamente, vulnerável nesse sentido da carência emocional. Então, a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, mas pela questão da vulnerabilidade social, a mulher é que se enquadra mais nesse sentido da vítima. E só fazendo esse esclarecimento. Então, continuando. Relacionamento abusivo entre homem e mulher, em que o homem exerce o poder. Muitas vezes no começo ninguém entende que é um relacionamento abusivo. Isso vai se mascarando pelo sentido de eu te amo, é excesso de amor, porque eu faço isso porque eu te amo. Não sai essa questão do tipo de roupa, da maquiagem, do esmalte. Isso são alguns sinais que podem ser identificados como algum tipo de abuso, mas também pode ter a ver com ele não tem uma boa relação com essas características, mas é importante você pontuar isso no início do seu relacionamento. Tati, mas eu não pontuei, foi acontecendo, né, foi indo no começo, ele era mais ciumento, e eu entendia isso como uma forma de amor, e assim, quando você permite que o homem te controle, porque você entende que os ciúmes dele é uma forma de amor, tem mais a ver com você, de que você é uma pessoa carente, né? E de que você entende isso como proteção. Não é. Ciúmes, ele configura desconfiança, né? Então, eu aqui com meu marido, por exemplo, eu tenho a senha do celular dele, ele tem a senha do meu celular. Relacionamento abusivo configura quando você... É uma série de fatores, não seria só um comportamento, seria uma série de comportamentos para configurar um relacionamento abusivo. Mas, por exemplo, alguém que fica fuçando o celular do outro o tempo inteiro, sabe? Eu não gosto muito disso. Eu acho que, assim, eu tenho liberdade para olhar no celular do Denis qualquer coisa que eu queira, às vezes uma mensagem ou outra que eu quero mandar para alguém ali, meu celular descarregou, alguma coisa desse tipo, mas não porque eu quero ver alguma coisa que eu tô desconfiada, porque eu preciso entender que ele me conta aquilo que ele está mais à vontade. No começo do nosso relacionamento, a gente se deparou com muito... né, a gente vai tendo um outro nível de comunicação. Então eu tive que abrir um canal de comunicação com o Denis para que ele pudesse ter liberdade para falar comigo. Também não adianta você se relacionar com o seu marido e aí tudo que ele fala depois você joga na cara. Esse tipo de relacionamento, esse vício que muitas mulheres têm, aí não dá abertura para o homem falar nada. Você vai ter um relacionamento com bastante dificuldade na comunicação. Então, para que o seu relacionamento flua na comunicação, você precisa também falar das suas questões, do que você gosta, de uma coisa que você viu, né? Para que você gere nele confiança e ele consiga retribuir isso também com comunicação, falando para você aquilo que é importante, aquilo que ele gosta, né? Eu tinha uma dificuldade quando o Denis ia começar a falar alguma coisa, eu falava, e aí?
E aí eu atropelava, falava já a frase seguinte. E aí eu preciso entender que cada pessoa tem um tipo de comunicação diferente, né? Então nas minhas relações, nos meus relacionamentos de amizade, né, e tal, eu preciso entender que cada pessoa é de um jeito. Então tem amigas que elas são super espalhafatosas, que vêm me contar tudo. Tem amigas que não, que elas têm dificuldade, que, né, e tal, eu tenho que demorar ali para poder ter algum tipo de confiança. O Denis, por exemplo, no nosso tipo de comunicação, eu não sei se vocês se identificam aí com seus maridos, mas o Denis, ele vai me contando picadinho as coisas. Então ele vai contar alguma coisa que aconteceu e que eu tô super curiosa às vezes pro que é. Daí no café da manhã ele me conta uma coisinha. E aí eu, tá. E aí ele para, não esquece o assunto. Eu falei, mas foi só isso. Aí passou. Quando foi no almoço, ele vai lá e me conta mais alguma coisinha. E eu não posso ficar perguntando, mas por quê? Mas aonde? Mas quando? Porque aí já é desinteressante, eles às vezes nem falam mais nada. Então você vai entendendo o seu tipo de relacionamento a partir de como funciona, como funciona a linguagem do outro, né? A linguagem dele é daquele jeito, então eu vou entendendo o meu modelo de relacionamento desse jeito. A linguagem aí já vai lá para um outro assunto. Se a gente encaminhar, a gente não se perde, que são muitos assuntos. Mas, por exemplo, a linguagem do amor, que cada um tem uma linguagem diferente. Tem homens que não falam eu te amo, que é um beijo, um abraço, compra um presente. A linguagem deles é diferente da nossa. E a gente vai entendendo as nossas relações a partir da linguagem deles. Não só a linguagem de amor, mas a linguagem de confiança. Para os homens entender que uma mulher é confiável, é uma mulher que trabalha muito, né? Uma mulher que tudo que ele pede ela faz. E aí essa mulher é super confiável para ele. Talvez ele não tenha, o modelo de confiança que ele tinha quando ele era pequeno com os pais era esse, né? Que se ele fizesse tudo, os pais confiavam nele, senão não. Então às vezes você consegue mudar assim o tipo de relacionamento. Quer dizer que ele era assim com os pais dele e ele vai continuar sendo assim comigo. Não, dá para mudar, né? Mas isso é uma construção, não é tão rápido, vai demorando, né? Demora um pouquinho. A gente vai construindo isso, costurando. Dentro do relacionamento abusivo também, só para eu não deixar passar batido nada, né? Os sinais de que você pode estar vivendo um relacionamento abusivo: ciúme excessivo, invasão de privacidade, desconfiança constante, constrangimento, principalmente na frente das pessoas. Isso é muito feio. Não permita. Não permita. Se de alguma maneira o seu relacionamento não tem sinais de um relacionamento abusivo, às vezes você é servo de Deus, tá crente, tá na igreja, tá tudo certinho, mas você permite que ele seja rude com você na frente das pessoas, que ele seja ignorante. O Denis tem, né, essa dificuldade, que ele é mais explosivo, assim, e eu também sou, então eu tive que me conter um pouquinho mais, e a gente foi desenvolvendo, assim, um ritmo diferente, para que não virasse sempre a mesma coisa. A gente luta contra isso. A gente luta contra isso. Porque independente disso acontecer algumas coisas, eu não gosto que aconteça. Pontua isso. Dentro de um relacionamento, é muito importante que você desenvolva a arte da comunicação. Não fala que é uma arte, porque é uma arte. É uma arte. Comunicação, olha, quem tem a arte da comunicação se dá bem para a vida, porque a gente precisa entender quanto é importante se comunicar, né? Se comunicar muitas vezes falando ou no silêncio. É o silêncio chamado silêncio proativo. Dentro da sua relação, ou de amizade, ou com a sua mãe, ou com o seu marido, né? A gente falou aqui que tem pessoa, eu até quando eu fui chamar aqui pra lá, eu falei, você é mais racional, você é mais emotivo, né? Falei pras pessoas. E aí teve gente que fala, eu sou mais emotivo. Vou fazer um testezinho pra falar de quem é mais racional, quem é mais emotivo. Mas assim, uma pessoa que ela é mais emotiva, ela fica chateada com tudo que o parceiro fala. Ela vai ficar magoada. E aí o parceiro precisa entender se ela é mais emotivo para desenvolver mais o lado racional dela, para que o relacionamento evolua na inteligência emocional, né? Então, assim, é uma mulher que ela vou só dar um parênteses aqui. Uma mulher mais emocional, ela é aquela mulher que ela é muito fácil, ela é muito legal dentro de casa, todo mundo dá risada com essa mulher, e ela é bem criativa, gosta de cozinhar, e gosta de desenhar, gosta de ouvir música, só que ela perde a paciência por pouca coisa, dá piti.
né? E é uma mulher mais racional, é aquela que fica quietinha, que ela fica quietinha, que ela fica quietinha, quietinha, mas na hora que explode. Então, assim, você precisa entender qual que é o seu lado para que você desenvolva mais o outro, porque é muito importante que a gente tenha um equilíbrio no lado emocional, no lado racional. Né? Então, assim, se você é aquele tipo de pessoa que dentro do seu relacionamento com as pessoas, você fica aí pontuando tudo que aquela pessoa faz, né? Olha, cuidado com a comunicação, excesso de palavras, né? Escolha bem as palavras, seja analítica, né? Analise a situação, analise as palavras que você for falar, né? Tem vezes que o marido explode e não tem a ver com você, tem a ver com ele. É o que eu tô falando desde o começo da live. Perceba o que tem a ver com você e perceba o que tem a ver com ele. Tem vezes que você precisa falar, ele errou. É importante, vou comprar essa briga. Vou falar, não vou ficar deixando passar qualquer coisa. Mas saiba a hora de falar, o momento de falar, como você vai falar. Eu não gosto de falar as coisas na hora de dormir, porque essa questão de dormir brigada espiritualmente e até para as nossas... não é bom, né? Você dormir em contenda. Mas aí o que eu faço? Quando eu vejo uma hora que dá pra eu falar, eu falo, ó, quero falar agora. Sabe aquele dia, sabe? Também não deixa passar uma semana, né? Não vai deixar passar um mês. Sabe lá, o ano passado, dia 31 de maio, não vai fazer isso, né? Escolha o melhor momento, mas dentro ali de uma data que ele vai até lembrar, porque às vezes um homem nem lembra do que você tá falando. Eu vi um videozinho do Cláudio Duarte onde ele fala que como a gente abre várias caixas do homem e a gente não consegue se comunicar com ele. Então espere o momento, ó, dica para você ter saúde no seu relacionamento, né? Ele fez alguma coisa que não foi legal, espere o melhor momento, nos próximos dias, 1, 2 dias. Escolheu ali, vi que agora dá para falar aquilo, fale. Eu, por exemplo, eu tenho que falar de uma forma mais rápida com meu esposo. Eu não posso falar com ele tomando meia hora do tempo dele, porque ele não vai dar essa atenção toda pra mim. Então, o tempo dele, ele é mais hiperativo, então é curto. Então, eu tenho que falar, eu tenho que formular o meu raciocínio em um curto espaço de tempo. Então, eu fico ali formulando, escolhendo as palavras. É o silêncio proativo, quem cala fora pra falar consigo, pra falar aqui dentro. Não é porque eu fiquei quieta, porque eu sou trouxa, porque eu deixo passar qualquer coisa, não. Minha amiga me magoou, aquela pessoa me deixou chateada, eu fico em silêncio para eu falar comigo mesmo, elaborar a melhor forma de ir lá e conversar. Não é ficar remoendo com ódio, querendo matar a pessoa. Não, é analisando, criticando. Nossa, será que eu falei também? Será que eu falei de uma forma incoerente ou não? Ah, não, eu falei legal, é ele que não estava legal naquela hora. Quando você pensa melhor sobre o assunto, você toma melhor decisão. Aí você está desenvolvendo o seu lado racional. Tô falando isso para as emotivas. Você está desenvolvendo o seu lado racional, né? Então, para desenvolver o lado racional, calma, tempo. O racional é isso. O racional pensa mais antes de falar qualquer coisa. Então, pensa. Peraí, então eu vou falar, mas eu vou falar de uma maneira certa. E aí o modelo de relacionamento que você desenvolve com aquela pessoa é um modelo de relacionamento que não fica falando palavras aos quatro ventos, que não age pela raiva do momento, mas é direcionado por um equilíbrio ali. Olha, eu fiquei chateada, eu chorei, fiquei muito magoada, isso me dói. Pra você não é muito, mas pra mim é. Eu fico, não gosto quando você fala dessa maneira. Eu queria que você tomasse mais cuidado, se policiasse mais nesse sentido. Acabou. Uma coisa muito importante que assim, é uma luz, né? Para quando você começa a aplicar, pergunte mais, afirme menos. Quando você começa já na discussão, afirmando, eu sei que você não gosta de mim, eu sei que você fez isso pra me irritar. Tô falando tanto de maridos, todos os tipos de relacionamento. Quando você... A Flávia tá falando uma coisa importante. Seria um sonho ser assim. É desenvolvimento. Desenvolvimento, evolução pessoal. Evolução é autoconhecimento. Autoconhecimento é análise, é crítica o tempo todo. De um primeiro momento, você não vai fazer isso. Você não vai chegar assim e falar assim, olhar pro marido e falar assim, deixa eu pensar aqui no que eu vou. No primeiro momento, você vai desenvolvendo isso, Você vai dar umas escorregadas. Várias.
Várias recaídas eu dou, fico com raiva de mim. Por que eu falei daquele jeito? Devia ter falado melhor, devia ter escolhido melhor as palavras, devia não ter falado naquela hora, né? Mas mesmo quando você dá umas escorregadas, é pontual. Não é todo dia. Então, a Fabi tá falando que deixa pra lá porque sabe como é que ele é. Na verdade, essa Flávia, na verdade é assim, tem coisas que dá pra deixar passar. Já pensou se a gente ficar pontuando todos os erros das pessoas que estão ao nosso lado? A gente não vive as pessoas. Na verdade, você vai ser uma pessoa extremamente chata e insuportável. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho que ficar ali me policiando pra não pontuar tudo. Já precisa você ficar pontuando, ó, fez isso, não fez aquilo, não, escolhe. Ainda mais nessa quarentena, que você tá o dia inteiro com a pessoa dentro de casa. Depois você vai desenvolvendo isso, é mais fácil de lidar com o tempo, realmente, Fabi. Mas assim, e também, a Débora falou assim, a gente sempre pensa que podia ter falado depois que passa, mas é melhor você não ter falado, assim, sem pensar. Esse arrependimento aí é melhor, Débora. Esse arrependimento de, devia ter falado e não falei, é melhor do que falei e não devia ter falado, entendeu? Eu pequei pra menos do que pra mais. Então, assim, pequei por não ter falado do que pecou por ter falado, né? Deixou de magoar alguém, talvez se você tivesse errado ali naquele momento, tivesse agido pela emoção. Então, é importante que a gente consiga analisar a situação, tanto é que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Ouve mais e fala menos. É difícil. Emocional aqui, dificílimo, mas é muito importante esse exercício. Né? A Flávia aí que falou, quem consegue? Consegue. A gente vai desenvolvendo. Você tá aqui, todo mundo que tá aqui, ó, essas pessoas todas que estão olhando aqui, é porque estão, a Evandra tá falando da ferramenta DCD, duvidar, criticar e determinar. Amo! Camila Cury, muito bom. Essa ferramenta trouxe pra minha vida luz, porque se você, o autoconhecimento é isso, se você analisa, se você critica, se você pergunta, você dá chance da pessoa, no mínimo, dá chance pra ela e pra você, de ter uma nova visão, de ter mais opção. Quando você diz assim, você faz isso porque você não gosta, porque você não me ama, porque você, né, você fica afirmando, porque a gente é detentora do saber, então eu sei de tudo, eu sei que você não gosta de mim, eu sei que você faz tudo pra me irritar, eu sei que você é negligente, você vai afirmando, mas pergunta, né? Pergunta primeiro. Então, no caso aí de você ver uma pessoa que fez uma coisa que te magoou muito no seu trabalho, você falou, olha, eu fiz isso, eu vi você fazendo isso, foi pra me magoar? Porque eu fiquei magoada, eu fiquei triste. Expõe seu sentimento, expõe aquilo que te irrita, expõe aquilo que você gosta também, para que a pessoa possa ter um norte aí de como ela lidar com você também. Aí tem a ver com você. Lembra, o que tem a ver com o outro e o que tem a ver comigo? Quando você faz essa análise, quando você duvida, quando você critica, você consegue identificar o que tem a ver com ele e o que tem a ver com você. As suas relações vão ser muito mais saudáveis. Elas vão ser muito mais produtivas. Vai te fazer muito mais feliz. Né? Para que a gente vai ter uma relação que vai me fazer triste, que vai me fazer infeliz? Eu preciso de desenvolver um relacionamento que vai me fazer feliz, né? E que eu também vou ter possibilidade de fazer o outro feliz, né? Dentro do princípio do curso de casados, por exemplo, que eu fiz, que é muito bom, Casados para Sempre, o princípio em vez de o princípio seja eu vou ser feliz, eu quero que você me faça feliz, o princípio eu vou te fazer feliz, o princípio de doar, né? O princípio de ser para alguém aquilo que você quer que seja para você. A Flávia tá falando assim que muita gente julga a exposição dos sentimentos como fraqueza. É a forma como você expõe o sentimento. Se você expõe o sentimento enlouquecendo, perdendo as estribeiras, dando piti, pode ser fraqueza. Se você expõe seus sentimentos de uma maneira pontual, de uma maneira firme, de uma maneira autêntica, sincera, isso não vai demonstrar fraqueza. Se mesmo assim você foi lá, pontuou, olha, eu não gostei, tá? Você não vai ficar falando isso o tempo todo. Ai, chorar o tempo todo, eu não gostei, fiquei triste. Aí vira mimimi. Mas se você fez isso de uma forma pontual, foi lá, expôs que você não gostou, porque você tá apostando naquela relação, você tá investindo, porque se você não tivesse investindo, você ficava magoado e falava,
É você pra lá e eu pra cá e acabou. Não quero mais me relacionar com você. Mas se você tá investindo naquela relação, foi lá, pontuou, né? Falou, olha, eu não gostei, foi incisiva, foi sincera, foi autêntica. E mesmo assim, você entendeu que a pessoa achou que você fosse fraca, tem mais a ver com ela do que com você. Aí não tem o que você fazer. Sabe por quê? Porque você só é responsável pelo aquilo que você sente, por aquilo que você fala, pelas suas ações. Pela ação do outro, você não é responsável. Não tem como você ultrapassar essa barreira. Não tem como você ultrapassar isso. Então, você só é responsável por você. Se você foi assertiva, se você analisou toda a situação para você tomar a decisão e mesmo assim você foi mal interpretada, aí não tem mais a ver com você. Tem muito mais a ver com o outro. Muitas vezes é o tempo que dá essa noção pra gente, sabia? A gente passa um tempo, aí depois que você vai entender que vai te dar essa noção de que não tinha a ver com você, tinha a ver com a pessoa. Por isso que esse silêncio muitas vezes é tão importante, porque ele te dá essa opção, ele te dá esse tempo para que você possa analisar com mais critério, com mais, sendo mais assertivo, né? E vamos lá. E eu falei dos relacionamentos de amizade, relacionamento interpessoal, nem sei quanto tempo que a gente tem pouquinho tempo. E aí, só do relacionamento profissional, eu acho que eu já falei, para que você tenha esse distanciamento necessário, para que você tenha esse entendimento de que o interpessoal não necessariamente precisa de ser aquela relação né, que você vai chamar para viajar com você, né? Esse relacionamento pode ser mais profissional, pode ser mais distante e pode ter algum tipo de... entenda o que eu vou falar com distanciamento, no sentido de que tem gente que vai falar que é político, tem gente que vai falar que é falso. Ai, nossa, a pessoa fala comigo, mas não gosta de mim. Na verdade, você não precisa concordar com tudo que a pessoa fala, o seu chefe. Eu não concordo com tudo que o meu chefe fala, mas eu não vou bater de frente com ele o tempo todo. Ele é meu chefe. Entenda esse tipo de relação. Não precisa de ser teu íntimo, né? Então entenda essa relação como uma relação mais distancial, uma relação necessária, né? Mas que você não vai ficar magoada porque o teu chefe falou que você fez um mau trabalho, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de receber, eu não gosto de ser criticada 2 vezes pela mesma coisa. A pessoa falou uma vez e aí eu erro a segunda, eu já fico meio brava, porque essa pessoa já falou, né? Então, quando a pessoa me chama atenção por algum motivo, eu digo, olha, por que é que você tá me chamando atenção? Pra eu não errar de novo, né? Eu não gosto que me chamem atenção. Mas a crítica é muito importante. Então, quando uma pessoa te critica em algum sentido, de novo, analisa. Ah, você recebeu uma crítica? Ah, é um relacionamento tóxico porque a pessoa me odeia, ela é falsa, me tem inveja, não sei o quê. Não, analisa. Ué, por que eu recebi uma crítica? Eu sempre tenho comigo isso, essa continha. Se 3 pessoas falaram a mesma coisa, uma pessoa, desconfio. Ah, às vezes não é tudo isso mesmo, tem mais a ver com ela do que tem a ver comigo. Aí 3 pessoas falaram, poxa, eu tô errando aí, eu vou levar mais a sério essa situação, né? Às vezes não precisa chegar na terceira, você já entendeu, a primeira pessoa que falou, você já entendeu que não deu certo aquela sua atitude, que você precisa repensar isso para fazer diferente. A Ivana tá falando assim, problema também é quando o outro, seja marido ou amigo, não aceita quando você fala, acho que é besteira o que você tá dizendo, mesmo quando a gente expõe nosso sentimento com inteligência. Aí que eu falei, tem a ver com o outro, não tem a ver com você. Nesse sentido, não tem como você agir, né? A pessoa não entendeu, não gostou, mesmo assim tá achando que você é fraca. É uma relação interpessoal? Leva só. Não leva isso pro pessoal. Ah, é uma relação pessoal? É uma relação que eu queria investir? Né? Você vai ter que esperar a ficha dela cair. Você vai ter que esperar ela ter um pouquinho mais de maturidade para poder te alcançar. Entendendo que você está evoluído o suficientemente para ter exposto esse seu sentimento de uma maneira muito inteligente. Eu queria fazer o testezinho rapidinho aqui. São 7 perguntas e eu vou ter que fazer o mais rápido possível pra gente não estourar o nosso tempo, pra saber se você é mais emocional ou pra saber se você é mais racional. Vamos fazer? Pega um papel, uma caneta aí e vão me falando aí, ó. Vai falando A, B, e aí a gente vai compartilhando aqui também
as respostas, tá? Então, assim, ó. Primeira pergunta. Tá todo mundo com um papelzinho, uma caneta? Você tem que anotar que o QB são 7 perguntas. E aí a gente vai depois calcular pra saber se é mais emocional ou pra saber se é mais racional. Primeira pergunta. Essa pergunta é sobre rotina. A pergunta A diz assim. Alternativa A. Você planeja todos os detalhes da sua agenda e procura segui-los à risca? Ou não? Alternativa B. Você é bastante flexível ao que foi previsto e não gosta muito de planejamento fechado? E aí? A ou B? Segunda pergunta. Sobre trabalhar com detalhes. Alternativa A. Você é naturalmente atento a eles, não deixa passar nenhum erro? É mais detalhista? Ou não? Você se sente muito impaciente, prefere deixar para outra pessoa analisar esses detalhezinhos? Terceira pergunta. Tô falando rapidinho por causa do nosso tempo, mas depois eu deixo salva essa live, tá? Pessoas costumam falar de você. O que as pessoas falam de você? Alternativa A. Que você é sério demais, que às vezes é desconfiado, sem muita necessidade. Ou alternativa B, é muito risonho, otimista e precisa colocar o pé um pouquinho mais no chão? O que as pessoas falam de você? Outra perguntinha. Sobre as suas ideias. Quais são as bases das suas ideias? As suas ideias são baseadas na alternativa A, no aprendizado do passado, em informações de muita credibilidade? Ou alternativa B, na intuição, em grandes ideias que surgem no momento, sendo comum, por isso, quebrar a cara? São pessoas mais intuitivas, pessoas que faz as coisas mais na hora, assim. Como você age com algo que considera errado? Você achou que aquilo tá errado. Alternativa A, você tem tendência a observar e julgar com bastante crítica e frieza aquela situação? Ou B, você observa o que tá errado sem julgar ou criticar, porque você considera que aquilo não tem nada a ver com você? A penúltima pergunta, sobre uma decisão importante. Alternativa A, você é desconfortável para decidir alguma coisa, porque você sente necessidade de controle e segurança? Ou alternativa B, muito para você tomar uma atitude, o seu espírito é mais aventureiro, assim, então você já toma uma atitude de cara. A Evandra falou que travou aqui, ou travou eu falando, ou travou que ela não conseguiu acompanhar as perguntas, mas eu deixo salvo essa live. E a última pergunta, sobre planejamento futuro. Alternativa A, você planeja tudo ao máximo e você se sente super ansioso, imagina que algo pode dar errado. Ou alternativa B, você procura não planejar muito e é um prazer se deparar com algo novo. São essas 7 perguntas que vai aí traçar o seu perfil. A Simone falou que é ela que travou. Eu vou deixar salva a live, depois vocês podem fazer esse testezinho. Aí você vai entender assim, ó. Se você respondeu a maioria das suas perguntas, você falando travou. Ah, tá. E aí, se você respondeu que a maioria das suas perguntas, você respondeu a alternativa A, então você é uma pessoa mais lógica, uma pessoa mais racional. Se você... Gente, voltou? Travou na hora que eu tava fazendo as perguntas, porque o tempo tá correndo, e aí se eu voltar pra fazer as perguntas, a gente vai acabar a nossa live aqui, mas eu vou deixar salvo, tá? Então pra mim tá tudo ok aqui, e aí eu vou deixar salvo, e aí vocês fazem o testezinho, então eu já vou falar a resposta. É assim, se a maioria das perguntas que vocês fizeram, a maioria das respostas foram alternativa A, você é uma pessoa mais lógica, mais racional. Se você respondeu a maioria das perguntas com a resposta B, então você é mais emotivo. Como eu faço, Tati, para equilibrar os meus lados emocional e racional, para que eu tenha uma qualidade de vida muito melhor, para que eu consiga me relacionar muito melhor com as pessoas? Esse equilíbrio, ele vem quando você desenvolve o lado oposto. Você é mais emocional, desenvolve mais o lado
racional, o oposto, né? Então, assim, olha, eu sou uma pessoa super emotiva, eu sou super, assim, intuitiva, eu deixo a vida me levar, eu falo logo na cara, né? A Jama falou que o dela travou, ela saiu e voltou. A Débora falou que a maioria deu A, mas ela é emotiva. É porque assim, nós somos, Débora, compostas por um cérebro só. Hemisfério direito e esquerdo, mas o cérebro é um só. Então é que as suas ações são mais comandadas pelo lado racional. Isso não impede que você seja também uma pessoa emotiva, né? Então esse equilíbrio ele é muito importante. Talvez você esteja aí no meio termo, que é muito bom. Mas se você acha que todas as suas ações estão sendo comandadas pela sua emoção e que você não tá feliz com isso, você explode, tá com raiva, enfim, aí o que você faz? Vai desenvolvendo mais o seu lado racional, seja mais, pensa mais sobre algumas coisas, e eu vou falar na parte lógica, física aí, que você pode começa a fazer uns joguinhos de memória, né? Ler mais manuais, que vai te dar um pouquinho mais de base teórica quando você for falar alguma coisa, né? Fique um pouquinho mais em silêncio, porque as pessoas que elas são mais racionais, elas são mais silenciosas, né? E as pessoas mais silenciosas, elas têm a maior tendência da fala ser mais assertiva. Então, quando eu falar, eu consigo ser mais assertiva no que eu falo. Isso não tem a ver com timidez, tá? Isso tem a ver com pensamento proativo. Eu pensar antes de falar. Porque quando você vai falar assim, eu não falo porque eu tô pensando, né? Mas aí eu pensamento demais, aí eu tô muito tímida. Não é essa a ideia de uma pessoa racional ou de uma pessoa emotiva. A pessoa pode não falar nada e ser uma pessoa extremamente emotiva. Então, por isso que você precisa identificar. Primeiro passo para um equilíbrio emocional, entre o racional e o emocional, é você identificar isso. Identificou, eu sou mais emotiva, eu sou mais racional, agora eu vou trabalhar o lado oposto para que eu possa desenvolvê-los em parceria ali, para que eu tenha ali um equilíbrio. Então a palavra do autoconhecimento, quando eu falo, a palavra do autoconhecimento é análise, é também o equilíbrio, é também a tolerância, né? Oferece a tolerância para as pessoas que estão ao seu redor, principalmente nessa quarentena, nas suas relações com o marido, com os filhos, com os amigos. Se você não tiver tolerância, se você não deixar passar nada, né? Aí também você vai ser uma pessoa extremamente difícil de conviver, né? E eu não falo de convivência dentro de casa, eu falo de uma convivência de uma relação mais saudável, né? Eu tô com uma amiga minha, tudo que ela fala eu não tolero nada, né? É importante você exercer essa tolerância, né? Porque a gente precisa se frustrar, né? E quando você tolera, você tá naturalmente pensando aqui, eu tolerei alguma coisa, eu respirei, eu deixei passar, eu tô pensando sobre aquilo, eu tô analisando, eu tô criticando aquele princípio que a gente tá falando a live inteira. A Fabi está falando que ela é emocional e racional, é a base, isso é muito bom. A Ivana tá falando que ela é mais racional porque ela não sabe lidar com o novo, com o imprevisto, que ela tem dificuldade. Isso é uma coisa de se trabalhar. A gente é exposta a isso o tempo inteiro. Essa questão da quarentena, da pandemia, não era previsto. A gente tinha vários planos aí. E aí entrou tudo isso, a gente vai desenvolvendo o lado racional, né? Para que a gente vai desenvolvendo o lado emocional para que a gente também não entre em parafuso aqui, né? Eu preciso entender o que eu posso fazer com isso. É lá da pandemia, então agora eu vou estar mais perto dos meus filhos, eu vou dar mais amor a eles, aí eu vou fazer uma comidinha gostosa aqui dentro de casa. É uma chance, uma oportunidade para você desenvolver o seu lado emocional também, né? Aí uma pessoa que é muito emocional, tá pirando esses momentos dentro de casa. Uma pessoa que é muito emocional, ela precisa de ar, ela precisa sair. Eu não tô falando de signo não, tá, gente? Eu não tô falando de conjuntos de comportamento, tô falando de neurociência. Eu tô falando de comportamento sendo norteado pelas áreas do nosso cérebro, né? Isso é neurociência, tá? Então, quando eu digo assim, uma pessoa que é mais emotiva agora, estando em casa, piora. Ela tem muito mais problemas emocionais, ela fica muito mais depressiva, ela fica muito mais ansiosa. Então, é importante que essa pessoa agora desenvolva a área dela racional. Faz um curso online. Não fica assistindo só o jornal para você desenvolver sua área técnica. Lê um livro, né? Faz um joguinho de xadrez, aprende a jogar xadrez,
Aprende a jogar jogos de tabuleiros porque eles têm muitas estratégias, então é importante, desenvolve também, né? Então, quando eu falo desse equilíbrio, é para aquilo que a gente tem deficiência, a gente tem que exercer mais, né? Eu tô com um pouquinho de tempo, daqui a pouco ele me estoura aqui. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente vai respondendo. Eu espero que eu tenha sido clara e tenha passado tudo aquilo que eu estudei para falar aqui, né? A gente tem muitas coisas para falar de relacionamento, mas eu resolvi pontuar algumas coisas que fossem mais importantes, fosse mais inerente do que a gente vive, para que a gente pudesse ser mais relevante aqui com relação a esse tema que eu propus, tá bom? Em relação a... Uma pessoa me mandou assim: Tati, sobre relacionamentos... Foi muito engraçado. Tati, sobre relacionamentos, depois dessa pandemia, ou saem muitas pessoas fortalecidas que vão fazer bodas de ouro juntas, ou vai sair muitos divórcios, porque se ela conseguir conviver com essas pessoas, conviver com os maridos, enfim, dentro de casa, essa quarentena toda é fortalecido pro resto da vida, né? É mais ou menos isso mesmo. Muitas vezes as pessoas não desenvolveram esse tipo de intimidade ao longo do relacionamento, vai fazer isso agora, né? Não seria o interessante. Interessante seria as pessoas já se conhecerem, né? As pessoas já tenham um certo tipo de convívio e facilidade para lidar com o outro, mas não. Às vezes nessa situação de pressão que a gente vai desenvolver o nosso outro lado, que a gente vai conseguir racionalizar um pouquinho mais, ou que a gente vai conseguir ser mais emotiva, né? Ser mais carinhosa, ser mais amorosa com os nossos parceiros, ser mais tolerantes, né? Então, talvez seja esse momento que você consegue... Ai, que legal, que bom, Aline falou que amou. E talvez seja esse momento que você vai conseguir desenvolver mais ferramentas para você lidar com as pessoas ao longo da vida, pra vida, né? A gente vai desenvolvendo mais conhecimento. Até eu aqui, ó, tô me desafiando, falando aqui com vocês por essa live. Eu não sou nada tímida, mas a exposição sempre é desconfortável, né? A gente gera nas pessoas... algum tipo de desconforto. Algumas criticam, outras pessoas vão nos aprovar, mas o importante é a gente se superar a cada momento. A gente se supera quando a gente deixa passar alguma coisa que normalmente a gente pontuaria com muita força. A gente se supera quando a gente consegue pontuar alguma coisa que a gente deixaria passar por bobeira. Então a gente se supera o tempo todo quando a gente se propõe a fazer algo novo. A gente se supera o tempo todo quando a gente se propõe a melhorar. Se você tá aqui falando só assistindo aqui, é porque você está se propondo a evoluir no seu autoconhecimento, né? Você está investindo na sua inteligência emocional, porque é disso que nós estamos falando. Se você viu lá o tema da live e se interessou em ver, em assistir, é porque você está investindo. Não, eu quero investir em bons relacionamentos. Então você é uma pessoa legal para você... para ser seu amigo, enfim, para ser seu parceiro, tá? Eu só queria deixar a gente tá finalizando aqui, eu só queria deixar uma mensagem, né, para todo mundo que tá me assistindo, que hoje tá pouquinho, tá meio frio, né? A gente tá aqui cada vez mais falando da pandemia, e aí os nossos relacionamentos vão ficando mais estremecidos, né? E a gente vai vendo cada vez mais essa quarentena se esticando, dá uma desesperança, uma falta assim de, ai, poxa, então não vai resolver, não vai haver o fim desse problema, né? Cadê a cura? Tantas pessoas morrendo. Eu quero dizer para você que talvez esteja aí estremecido com as suas relações ou não, ou lidando bem com elas, que isso tudo vai passar. Nós vamos conseguir, né? Eu creio que Deus, ele está no controle de tudo está patente aos olhos de Deus, e eu tenho muita fé que o Senhor, ele vai fazer a gente passar por tudo isso e a gente ficar mais fortalecidos. Então pensa nisso como uma forma que você tem essa opção de não estremecer os seus relacionamentos, mas fortalecer eles. Então, se eu posso te dar uma dica do que você pode fazer agora, né, para que você fortaleça as suas relações com seus filhos, com seu esposo, com a sua família, com seus amigos, contate eles, se comunique com eles, ofereça tolerância, ofereça amor. Eu acho que agora nessa quarentena eu tive um pouquinho mais de contato com um lado mais humano das pessoas, né? Então isso foi muito importante para mim. Aqui tá me dando um avisinho de tá acabando. Eu agradeço todo mundo que participou. Fiquei muito feliz de falar sobre esse assunto com vocês. Espero vocês daqui a 15 dias na próxima live. Um beijo, viu? Fiquem com Deus.